Retomando então o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo número 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Entramos hoje então nas instruções dos espíritos. O primeiro texto que nós vamos estudar trata do orgulho e a humildade, a partir do item número 11. É um texto psicografado, a gente lembra sempre, né, que as instruções dos espíritos, como o próprio nome diz, são psicografias que Allan Kardec recebeu ou diretamente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou recebia de grupos espíritas que encaminhavam a ele as mensagens que chegavam através do trabalho que realizavam. Então, essa mensagem veio do espírito Lacordaire, que a gente já falou sobre ele. Essa mensagem foi publicada na cidade de Constantina, no ano de 1863. Lacordaire, a gente lembra, ele foi um grande estudioso da teologia católica, né, se transformou vigário, era um grande orador, se transformou também num advogado da teologia católica, e embora fosse ateu até um determinado momento da sua vida. Ele já tinha trazido para nós uma psicografia no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né, e aqui, naquele momento, nós fizemos então a leitura de um pouco da biografia dele, daquilo que ele fala sobre as ideias que ele tinha, principalmente sobre as mesas girantes, né? Ele viveu, só para a gente poder fazer uma recapitulação rápida aqui, ele viveu entre os anos de, deixa eu procurar aqui rapidamente, foi 1801 até 1853, se eu não me engano. Então ele foi ali contemporâneo de Kardec, acompanhou essas manifestações, né, demonstrou ali a sua opinião a respeito desses fenômenos. Então, na sua vivência, embora, como eu disse, tivesse sido ateu, ele teve uma vivência bastante afinizada com os princípios do cristianismo, não necessariamente do catolicismo, porque a gente lembra sempre que você estar afinizado com uma religião significa que você é um praticante daquilo e conhecedor também daquilo que a sua religião passa. Mas quando a gente fala sobre uma filosofia espiritualista, como é o caso exatamente do cristianismo, que não cobra nenhum tipo de dogma, nenhum tipo de prática religiosa, mas oferece para nós orientações sobre posturas, sobre condutas, sobre vivências. Então, nesse caso, Lacordaire, embora fosse um católico praticante e defensor da sua escola, ele foi também um grande cristão. E foi aí então que deu a ele essa vivência, que deu a ele então a autoridade para falar sobre o assunto. Então, como nós vimos aqui, instruções dos espíritos, várias instruções que chegam para nós, e aqui então Kardec não se preocupa em fazer nenhum tipo de comentário, ele apenas publica a mensagem. Um trabalho que foi feito de uma forma bastante minuciosa, porque as mensagens não vinham durante o momento em que ele elaborava cada capítulo do Evangelho. Quando ele elaborava esses capítulos, no seu acervo ele tinha então essas psicografias. Bom, aqui nós estamos falando, nesse nosso capítulo, sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Esse nosso capítulo, deixa eu pegar rapidamente aqui o nosso índice, só para relembrarmos aquilo que foi estudado até agora. Rapidamente aqui, só um instantinho. Está aqui. Então, no nosso capítulo número 7, que é o que a gente vem estudando agora, está aqui. O que se deve entender por pobres de espírito, já conversamos bastante sobre isso. Quem se elevar será rebaixado. Aqui já é aquela ideia do orgulho, né, do orgulho e vaidade aqui no mundo físico. Depois, mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Quando Kardec fala exatamente sobre aqueles que são muitas vezes praticantes de seguidores
de uma doutrina religiosa e acreditam que a sua doutrina é a superior a todas. E, consequentemente, ele se acha também superior a todas, superior a todas as demais pessoas. E aí, então, quando Kardec fala sobre esses mistérios ocultos, mostram que, embora aquela pessoa se ache grande conhecedora, pelo fato da sua religião também ser considerada superior a todas, nós vamos observar no seu conteúdo que é uma filosofia, que é, na verdade, uma instrução que se restringe apenas à limitação do mundo físico, não adentra a realidade do mundo espiritual. Isso porque o orgulho a mantém restrita nesse pequeno universo físico. Então, foi o que nós estudamos aqui nesse terceiro item. Então, aqui nas instruções agora a gente vai para o orgulho e a humildade, e depois no item número 2, nós temos ali mais uma mensagem para estudar no nosso próximo encontro, missão do homem inteligente na Terra. Bom, quando eu dei uma lida nesse nosso texto, para organizar as ideias, para a gente conversar um pouquinho aqui durante o nosso estudo, me veio seguindo aqui, né, aquilo que Lacordaire trouxe para nós, me veio aqui uma imagem, que quando nós falamos sobre espíritos, que todos nós somos, e nós olhamos pelo mundo afora e vemos também outros espíritos, a primeira coisa que nós temos que fazer para ter uma real compreensão da natureza espiritual de cada pessoa, seja ela encarnada, seja ela desencarnada, é sempre imaginar um foco de luz. Então nós imaginaríamos assim numa planície vários pontos de luz se manifestando, como se fossem várias velas acesas num campo bastante longo, bastante extenso. Quando nós observamos essas luzes, nós não temos a preocupação da sua fonte, da cor, do seu combustível, nós simplesmente vemos a luz. E se nós pudéssemos vislumbrar o mundo hoje, a gente poderia brincar um pouco de Deus e ampliar a nossa visão, saindo do nosso planeta e olhando a Terra lá do espaço, daquele vazio. Então, olhando em direção à Terra, nós veríamos aquele monte de luz acesa, aquele monte de pontos de luzes acesos, e viríamos ali cada espírito encarnado aqui na Terra e também os desencarnados que se encontram espalhados em torno do nosso planeta. Viríamos apenas luzes, que são espíritos, que são seres vivos, que são seres que constituem aquilo que nós chamamos de princípio inteligente do universo. Nesse momento nós não veríamos luzes melhores que as outras. Poderíamos até ver uma luz que talvez brilhasse um pouco mais, pelo fato de ter conquistado essa condição, outras que brilham um pouco menos, mas todas continuam sendo luzes. E quando nós pensamos dessa forma, nós nos esquecemos em que família ela nasceu, em que país ela vive, qual é o tamanho da sua conta bancária, se o carro que ela utiliza é dessa ou daquela marca, se por acaso a posição que ela ocupa no mundo é uma posição de poder ou uma posição de simplicidade dentro das condições sociais. Então, apenas observando luzes. Quando nós tivermos condições de lapidarmos um pouco mais a nossa visão e começarmos a olhar para o mundo a partir desse entendimento, nós perceberemos que o nosso orgulho, na verdade, é exatamente aquilo que abafa o nosso próprio brilho, é aquilo que reduz o nosso próprio brilho, enquanto que a humildade é aquilo que faz com que esse brilho se torne mais intenso. E aí então nós vamos andar pelas cidades, vendo as pessoas que são mais ricas, as pessoas que são mais pobres, as pessoas numa condição de saúde, outras pessoas que são doentes, aquelas pessoas que têm um abrigo, aquelas pessoas que vivem na rua, aquelas pessoas que são mais velhas, aquelas pessoas que são mais jovens. Nós não ofuscaremos a nossa visão por causa dessas barreiras temporárias da condição do espírito aqui no nosso mundo físico. Então eu olho para mim, me vejo como uma luz, e vejo uma pessoa na rua como um pedinte, como um mendigo, como uma pessoa doente, eu vejo também como uma luz. E quando nós conseguimos igualar
essa nossa visão e nivelar essa nossa visão, nós veremos que todas as luzes brilham a partir da mesma fonte, e se por acaso uma luz se encontra com um brilho maior do que a outra, significa que ela tem condições de fazer com que outra brilhe também. Mas como a nossa visão ainda fica muito restrita aqui ao mundo físico, nós nos julgamos, nós nos avaliamos por aquilo que nós vemos como recursos de que nós dispomos para o nosso crescimento. Um recurso material, um recurso físico, a nossa condição física, a nossa condição de saúde. Mas quando nós transcendemos essa barreira do mundo físico e começarmos a perceber o brilho que cada pessoa tem, aí sim nós vamos começar a agir de um modo diferente. Nós vemos hoje essa diferença que existe no tratamento dentro da sociedade entre uma pessoa que muitas vezes é um consumidor, outras vezes é um funcionário de uma empresa, outras vezes é um prestador de serviço, é aquele que recebe um serviço. Então um é orgulhoso, o outro grita, o outro cobra, o outro deseja ser mais esperto do que o outro. Então a gente vê que existe essa briga de egos, em que pessoas cegas brigam com pessoas cegas. E ninguém se deu conta ainda que todos estão no mesmo patamar. E isso vai trazer para nós uma grande revolução. Então o mundo físico ele é para nós uma etapa, vamos dizer assim, de um nível bastante inferior de evolução, em que nós estamos realmente encarnados para poder fazer com que os nossos instintos mais grosseiros sejam depurados. E naturalmente serão depurados e estão sendo depurados por causa das dores que nós sofremos, das dificuldades, das restrições, de todos os impedimentos que nós, como espíritos imortais e libertos que somos, acabamos sofrendo. Então, embora eu seja aquela luz, essa luz se encontra restrita dentro de um corpo físico limitado. E para isso há uma necessidade. Então, o nosso mundo físico, a gente poderia dizer que nós temos assim os mundos mais materializados, e a Terra se encontra nessa condição e vai ainda se encontrar nessa condição durante muito tempo, porque nós vamos saindo inicialmente, né, a Terra viveu aquele mundo primitivo, como a gente já conversou anteriormente em outros estudos, para a gente ter uma ideia, né, daquela classificação que Kardec traz para nós: os mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundo dos espíritos felizes e depois os mundos angelicais, vamos dizer assim. Então, nessas 5 categorias que Kardec trouxe, de uma forma bem genérica, e naturalmente não estão restritas dentro dessa categoria, mas existe uma proximidade muito grande entre cada nível evolutivo de mundo, a Terra já passou pelo primeiro, aquele mundo primitivo. Aí na nossa imaginação, inevitavelmente, nós começamos então a tentar criar um cenário que represente esse mundo primitivo. E aí é fácil para nós. Não precisamos ir muito longe. Imaginar como seria um mundo primitivo. Basta lembrar de como a Terra era na sua época primitiva, onde as primeiras civilizações estavam se formando, onde a brutalidade, onde a violência era a linguagem mais forte, mas era necessária para que aqueles que tinham maior desenvolvimento intelectual pudessem impor o seu conhecimento, impor os seus projetos, vamos dizer assim, para formar aqueles primeiros grupos. Depois de uma determinada data, não sabemos exatamente quando foi, poderíamos supor, fazer-lhe um chute, dizendo que foi na época de Jesus, ou foi um pouco antes, quando Moisés começou a fazer esse trabalho de decodificação daquelas primeiras revelações. Não importa para nós. Nós não temos registros sobre isso, e se tivesse algum registro, esse registro não seria nenhuma informação concreta. Mas então a Terra saiu, né, desse mundo primitivo e passou para esse mundo de provas e expiações. Nesse momento nós começamos a nos tornar espíritos mais responsáveis por aquilo que fazíamos, ou que fazemos. Não que nos mundos primitivos os espíritos também não se responsabilizavam, mas era natural. Então seria como se nós, nos transformando em professores
daquele magistério fundamental, começássemos a trabalhar com crianças. No primeiro dia de aula, é absolutamente natural que nós esperemos que as crianças fiquem ansiosas, que as crianças fiquem agitadas, que elas não demonstram nenhum tipo de conhecimento a respeito daquilo que vai ser ensinado. É absolutamente natural. Então os espíritos que coordenam, vamos dizer assim, esse momento, essa fase da nossa evolução, eles esperam exatamente que a vida e a morte sejam companheiras muito próximas, a violência, tudo aquilo que é instintivo. Então eles não se chocam por isso. Aquilo que nós vemos hoje, por exemplo, numa penitenciária, nas manifestações que acontecem nas ruas, de quebra-quebra e tudo mais, os espíritos olham, compreendendo exatamente que aquilo faz parte desse momento evolutivo nosso. Então não são aqueles espíritos que choram e se desesperam, esperando que as coisas se transformem miraculosamente. Não é assim. Até porque pela autoridade e pela evolução que esses espíritos possuem, já suprimiram essas emoções de ficarem se chocando com aquilo que faz parte da nossa própria natureza. Então a Terra passou pelo mundo primitivo, desde a época da sua formação até a encarnação dos primeiros hominídeos, depois dos homens, a formação das primeiras civilizações. Chegamos então depois do mundo de provas e expiações, organizando já o nosso intelecto e os nossos valores, fazendo aquela reforma e tudo mais. Por enquanto a nossa visão continua restrita aqui ao mundo físico. O corpo físico, a matéria, ainda obscurece a nossa mente, o nosso pensamento e também dificulta o desenvolvimento dos nossos valores. Chegaremos à condição de mundo de provas e expiações. Essa fase que nós estamos observando de transição do nosso planeta. Mais uma vez também, não sabemos quando começou, se começou na época em que a codificação chegou, se começou quando os astrólogos falavam dessa mudança de era para a era de Aquário, que é uma era mais espiritualizada. Já ouvi falar também sobre a aparição de Nossa Senhora, já ouvimos falar disso no fim da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, todo mundo tem uma teoria, mas ninguém sabe nada porque isso não é uma data que marca. Na verdade, é uma mudança de pensamento que começa a se manifestar. Seria talvez o iluminismo? Seria talvez uma reforma protestante? Não sabemos. Mas essa mudança então começou a acontecer. Mas ainda assim, apesar de nós termos essa visão um pouco mais esclarecida, o mundo físico ainda é para nós aquela cortina pesada e grossa que dificulta a nossa visão para aquilo que tem além. Então continuaremos ainda naquele primeiro estágio dos mundos materiais, dessa matéria mais densa. No futuro, seja aqui no nosso planeta, seja num outro mundo, quando nós atingimos essa condição, nós viveremos então uma condição de corpos mais sutis, que também fará parte de uma encarnação, mas uma encarnação diferenciada que nós não conseguimos compreender, porque não existe nenhuma comparação, algo que possa ser comparado aqui para nós. Não sabemos. Mas certamente nós entenderemos que são espíritos que ainda serão encarnados, mas encarnados com um corpo sutil que vai permitir então a observância, aí a gente retoma aquele raciocínio inicial, de os indivíduos olharem uns para os outros e perceberem aquela luz brilhando, e não simplesmente um corpo físico como nós vemos hoje. Então aqui na nossa condição de espíritos entrando nessa fase de regeneração, nós aceitaremos pelo intelecto, nós aceitaremos essa ideia da imortalidade do espírito pelo nosso entendimento dessa realidade. Mas nós não seremos capazes ainda de identificar isso de uma forma tão clara através dos nossos sentidos. Então, enquanto não chega esse momento de nós vivemos nesses mundos mais sutis, mundos mais equilibrados, onde as pessoas valorizam muito mais a essência espiritual do que a matéria, e como nós falamos, corpos sutis significa então espíritos vivendo também em ambientes mais sutis. Significa que o dinheiro, que a matéria, isso pouca importância tem, pela sua própria condição. Qual a preocupação que um espírito vai ter, por exemplo, de comprar produtos materiais se ele não utiliza mais esses produtos materiais? Se isso é trabalhado de modo diferente, sabe-se lá, com fluidos, com pensamento, não compreendemos. Então isso será para nós algo secundário. A matéria será simplesmente ali um plano onde os espíritos viverão cultuando de fato a ideia
do espírito. Então, enquanto nós não chegamos lá, nós vamos trabalhando agora o nosso entendimento. E é daí que vai exigir de nós, então, um trabalho mais aprofundado, de nós olharmos para as pessoas e vermos a sua condição social, a sua aparência, o seu estado de saúde, as suas propriedades, e aprofundarmos a nossa visão para tentar encontrar nessa pequena imagem que nós criamos o brilho daquele indivíduo. Porque é isso que nós temos que procurar uns nos outros. Encontrar esse brilho. Porque a partir dali a gente vai conseguir sempre perceber que aquele que se acha mais do que alguém, ele nada mais é do que a mesma coisa. E aquele que se encontra numa condição inferior perante a sociedade, também brilha da mesma forma. E aí nós vamos perceber que apesar do invólucro físico ser então esse equipamento, esse aparelho que acaba tirando a nossa visão desse elemento espiritual, nós vamos percebendo que ele nada mais é do que um elemento físico que acaba influenciando na nossa mente, criando uma ilusão. Porque nós olhamos para aquele corpo e imaginamos que a pessoa é aquele corpo. Nós olhamos para as suas propriedades e essas propriedades vão refletir o que aquela pessoa representa. E na verdade não é nada disso. Porque basta a gente lembrar, por exemplo, que se houver um pequeno entupimento de uma veia do coração, de uma artéria do coração, aquela pessoa simplesmente deixa tudo isso para trás e se liberta como espírito. E aí então ela vai irradiar a luz que ela de fato tem. Então, nós podemos perceber nesse nosso trabalho, principalmente o trabalho que a doutrina espírita nos inspira, nos estimula, que é o trabalho de caridade, o trabalho de assistência, de auxílio, seja envolvido, estejamos envolvidos com uma instituição ou façamos isso individualmente no nosso cotidiano, nós vamos percebendo que esse nosso trabalho ainda enaltece o nosso orgulho. Porque normalmente aquele que presta serviço é aquele que está numa condição melhor. E na verdade essa condição melhor interfere no nosso modo de pensar, fazendo com que nós acreditamos sermos melhores que os outros que recebem a nossa assistência. Então, na verdade, nós começamos, através desse tipo de trabalho, a observar as pessoas por aquilo que elas são, respeitando, por exemplo, as dificuldades que elas enfrentam, respeitando, por exemplo, o sentimento de humilhação que muitas vezes elas acabam cultivando pelo modo como são tratadas. Aí veremos então o brilho dentro de cada uma delas. E a partir desse brilho nós trataremos de uma forma diferente, para fazer com que ela brilhe cada vez mais por aquilo que ela recebe, mas por aquilo que ela recebe principalmente dentro desse conteúdo moral. Mas a gente vai falar sobre esse tema da caridade mais para frente, quando nós estudarmos aqui no nosso Evangelho. A Angelina colocou, que a gente um dia vai chegar lá, vamos ver, Angelina, se a gente chega, ter essa visão de transcender a matéria. Porque aí nós vamos valorizar as nossas necessidades. Porque sim, vivendo no mundo material, é natural que através da matéria a gente busque um conforto, a gente busque uma segurança, uma estabilidade. Mas nós não podemos fazer com que isso seja o principal, mas valorizarmos exatamente aquilo que nós somos, não aquilo que nós possuímos. Teoricamente é uma lindeza, como se diz no interior, né? É muito bonito pensar dessa forma, mas a realidade é diferente. Não, a realidade não é diferente. Tudo vai depender da forma como nós nos relacionamos com aquilo que nós possuímos, com aquilo que nós necessitamos, e da forma como nós nos relacionamos uns com os outros. O fato de eu ter, ou o fato de eu não ter, não significa necessariamente que eu precise me sentir melhor ou pior do que os outros. É apenas uma questão de entendimento e perspectiva. A gente já vai chegar aqui lendo o que Lacordaire traz para nós. A Mia colocou também, Jesus na época do senador Públio era considerado quase como mendigo, por nobres, inclusive por esse senador, exatamente que nessa época, Mia, que a gente pode considerar, se não for aquela época do nosso planeta, de uma época primitiva, era uma fase de transição, ou o final de uma fase de transição, porque foi realmente uma mudança significativa que o nosso mundo sofreu. E naquela época, em que a visão era muito mais restrita
a essa ideia da matéria, a forma de viver, o que aquela pessoa possuía, o poder que ela exercia, era exatamente aquilo que ela representava, aquilo que era ela de fato. Então Jesus, que chegou como aquela pessoa simples, que não tinha ali as suas propriedades, a gente pode ver que Jesus, ele praticamente, ele viveu como hóspede de alguém aqui no mundo. Ele viveu com seus pais, naquela casa que eles possuíam, e a partir dali ele só viveu como hóspede. Ou viveu no monastério, ou viveu na casa de alguém, ou viveu perambulando, o tempo todo. E, para aquela sociedade, uma pessoa que vive assim, não tenhamos dúvida que era uma pessoa muito pobre. Luiz colocou lá em cima também, devemos lutar para evoluir moral e espiritualmente, colocando o material em segundo plano. Né? E se colocar o material em segundo plano, Luiz, ele muitas vezes, essa ideia ela pode criar uma certa resistência para muita gente. Né? Por quê? E vai continuar assim mais um pouco, viu, Mia? Não mudou agora, ainda vai continuar mais um pouco. E por que a gente tem que tomar cuidado com essa nossa visão? Porque muitas pessoas pensam assim, deixar em segundo plano significa que eu tenho que me desfazer daquilo que eu tenho? Para muita gente vai dizer assim, não, você tem que abrir mão daquilo que você possui, daquilo que você trabalhou para poder construir, para você viver somente moralmente e espiritualmente. E na verdade não. Na verdade, é a forma como nós administramos e a intensidade do apego que nós temos a isso tudo. Então, por isso, quando nós vamos estudando, a gente vai ter uma visão diferente. Então, eu tenho, por merecimento, o direito de usufruir do patrimônio que eu construí. Por mais simples, por mais humilde que ele seja. Mas o problema é quando eu começo a transformar o meu caráter, né, eu faço com que o meu caráter reflita sobre aquilo que eu tenho. Aí então eu acabo tornando isso um problema. Então nós temos sim que aprender a viver. Não, por exemplo, viver em função das conquistas. Porque a gente percebe que muita gente pensa assim, olha, eu queria viver numa condição em que eu pudesse comprar tudo aquilo que eu quero. Não aquilo que eu preciso. E aí então começa a esbanjar a sua riqueza, começa a viver em função das suas futilidades e tudo mais. E se de repente acontece uma pequena necessidade, que para ela pode representar muito, mas para quem está numa condição diferente, com mais restrições do que ela, vai achar que aquilo é algo que pode se tirar de letra, para ela vai ser um desespero. Por quê? Porque a vida dela gira em função daquilo que ela está construindo. Então, em vez dela viver, aliás, essa é o Braz ali colocou gula, me fez lembrar de uma orientação que os espíritos colocam, sempre, que nós não vivemos para comer, nós comemos para viver. Então, na verdade, a nossa alimentação serve para fortalecer o nosso corpo para vivermos aqui no mundo físico. Só que a maioria de nós, muitas vezes, vive simplesmente para comer, gerando aquela série de doenças e problemas no nosso organismo. Então, na verdade, o patrimônio físico é a mesma coisa. Nós compramos as coisas para vivermos melhor. Nós não vivemos para comprar as coisas. Porque é assim que acontece. A gente passa a vida o tempo todo fazendo conta para comprar, e depois a gente percebe, a gente já chegou numa condição de perturbação moral e de perturbação e de confusão de valores, que nós não conseguimos mais definir na nossa vida o que é necessário e o que é supérfluo. Já repararam isso? Porque tudo que nós temos para nós é essencial, até aquilo que é o mais fútil. Basta a gente perguntar, se eu tirasse aquele aparelhinho da sua vida, o que seria da sua vida? Você deixaria de viver ou continuaria vivendo? Viveria normalmente, porque na verdade aquele aparelho é um conforto que você tem, não é uma necessidade absoluta. A gente pega hoje, por exemplo, com essa onda que nós temos dos iPhones, dos iPods, desses qualquer coisa que aparece agora, nós percebemos que as pessoas vivem em função desse equipamento. Coisa que há 10 anos não tinha. Na minha época de infância, por exemplo, voltando ali 30 anos no tempo, quando eu tinha ali para os meus 16 anos de idade, nós voltamos naquela época em que a nossa juventude era vivida de um modo absolutamente natural. Essa necessidade, essa compulsão de estar junto das pessoas virtualmente, de estar junto da informação, de viver dessa forma tão agitada, é algo que nós criamos. Mas que se de repente isso desaparecesse, todo mundo se adaptaria numa nova condição.
Então nós perdemos a referência do que é exatamente uma necessidade que nós temos e do que é uma futilidade, né? Do que é me fugiu a palavra agora, um supérfluo. Então é importante que nós façamos sempre essa revisão de valores e fazer esse trabalho em contato com o ser humano, em contato com a realidade do mundo, que é para a gente realmente valorizar. Se você acha, por exemplo, que o seu celular é importante, vá até uma creche onde você vai encontrar crianças órfãos para saber qual a importância que esse aparelho tem na vida real dessas pessoas. E a gente começa então a fazer uma comparação. Se eu acho que a marca do meu carro é importante, vá num asilo onde tem pessoas que foram abandonadas, vivendo doentes e sem ter um mínimo de recursos para sobreviver. E aí a gente vai começar a valorizar isso tudo. Então a nossa educação hoje, ela gira em torno disso. Não estou falando desse tema, né, do supérfluo, do necessário, mas é só para a gente ter uma ideia da importância que a gente dá, né, o que significa o orgulho e a humildade diante daquilo que a gente constrói da nossa própria vida. Nós perdemos simplesmente a nossa referência. Mas vamos para o nosso texto aqui, senão eu vou acabar falando demais sobre outro assunto. Esse texto já é grande o suficiente para trazer aqui informações para a nossa reflexão. Então, por isso que eu falei daquela luz, né? A gente volta para aquele raciocínio inicial, essa nossa luz, que é exatamente aquilo que representa a nossa essência. Temos que aprender a desenvolver esse sentido mais apurado, essa nossa visão mais sensível, para vermos as pessoas dentro da sua realidade espiritual. Não vermos as pessoas na sua realidade material. Porque aquela pessoa simples que aparece na nossa frente, com toda a sua simplicidade na humildade, simplicidade no seu modo de falar, simplicidade no seu modo de agir, não denota necessariamente a sua inferioridade. Simplesmente mostra que o estilo de vida dela dentro do mundo físico foi o que ela conseguiu alcançar. Mas o brilho que ela reflete da sua essência natural, ele brilha tanto ou mais que a minha própria luz. Aqui o Luiz colocou, perguntaram ao Dalai Lama, né, o que ele tanto olhava num shopping. Ele respondeu: estou vendo tanta coisa, estou vendo quanta coisa eu não preciso. E de fato é assim. Então as opções são tantas, nós aprendemos, né, nós criamos um estilo de vida bastante problemático. Né, esse estilo de vida de consumo, esse estilo de vida de competitividade, esse estilo de vida de exaltação do próprio ego. E isso é uma coisa milenar, não é algo que nós criamos agora, não foi a nossa geração, nem a geração que veio depois, nem será a próxima geração que poderá, né, ou qualquer uma delas, que poderá ser acusada de ter sido responsável por isso. É algo que nós aprendemos como uma característica natural do mundo físico. Daí então essa fase de transição, quando espíritos mais evoluídos começam a encarnar o contato com o mundo espiritual, trazendo conceitos filosóficos mais profundos para desenvolver os nossos valores, é exatamente o processo para reformar a nossa forma de viver. E tanto é difícil que até mesmo no mundo espiritual ainda os espíritos vivem dessa forma, enaltecendo os seus títulos passados, o seu nome de família, as propriedades que conquistou, a influência que exercia. Os espíritos continuam ainda alimentando esse ego. Mas essa dificuldade vai durar tanto quanto nós resistirmos. Né, Lazali, bom dia pessoal. Nós resistimos a essa transformação. Então vamos lá para o nosso texto aqui, para agora fechar aqui o nosso raciocínio. Então, orgulho e humildade. O orgulho e a humildade, de Lacordaire, Constantina, 1863. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá, de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensível a minha palavra e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos.
todos vós encarnados que estáis sob a pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazer brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão poucos e seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as vossas deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva, lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Então foi aqui nesse trecho, inicialmente, que eu me lembrei, dessa ideia de nós nos nivelarmos por aquilo que nós somos, pela nossa real essência espiritual. Porque quando nós começamos a ver assim, não tenhamos dúvida de que nós certamente fortalecemos cada vez mais em nós essa virtude. Mas, se nós olharmos para as pessoas, como por exemplo, pela sua necessidade, que ele é um coitadinho, que ele é um espírito inferior, que ele é um espírito que precisa da ajuda daqueles que são os mais importantes e tudo mais, nós até ajudamos. Mas é uma caridade incompleta. Porque a ajuda veio, mas o sentimento não foi cultivado. Porque, na verdade, quando nós praticamos esse gesto de simplicidade, de humildade, em servirmos alguém que precisa, e lembrando mais uma vez, que não falamos necessariamente de uma caridade institucionalizada, que você faz parte de um centro espírita, de uma organização social, de qualquer coisa. Nós falamos de uma caridade que representa a nossa atitude em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Dentro da nossa família, se encontramos alguém passando por uma situação difícil, seja emocionalmente, seja materialmente, seja organicamente, no momento em que nós nos oferecemos para o auxílio, nós vemos aquela luz que precisa de auxílio para tornar a brilhar. É como se fosse aquela pequena fogueira, aquela pequena brasa que começa a se apagar devido à infelicidade que vive. E aí então nós vamos com aquele sopro da esperança, fazendo com que aquela brasa volte então a ficar incandescente e depois começa a aparecer de novo aquela chama que estava se apagando. Então, na verdade, a caridade verdadeira é aquela que faz a luz do outro brilhar. Então, quando nós, e ao mesmo tempo, no momento em que isso acontece, a nossa luz também brilha com mais intensidade. Mas no momento em que nós fazemos isso de um modo artificial, no momento em que nós agimos de um modo superficial, ajudando aquele que precisa, mas mostrando, no nosso caso, que nós nos sentimos mais importantes, nós nos sentimos mais grandiosos do que o outro, na verdade nós até fazemos brilhar aquela outra luz. Mas a nossa vai se apagando cada vez mais e a gente não vai se dando conta. Até chegar o momento, e esse momento vai chegar, em que nós seremos aqueles que imploraremos por ajuda. E aí vem aquela revolta, porque o nosso orgulho vinha sendo alimentado. E o orgulho não admite nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de rebaixamento, vamos dizer assim. Por isso, então, quando eu li esse trecho, mostrou exatamente isso, que a vivência real desse sentimento que vai fazer com que nós cresçamos também. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos, e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhe eram devidas, e por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos.
Então, na verdade, a gente começa a ver, então, as experiências que cada um vive. No momento em que nós conseguimos desenvolver em nós essa sensibilidade, essa compaixão verdadeira, nós ao mesmo tempo começaremos também a alimentar essa humildade dentro de nós. E lembrando sempre que essa humildade, ela se reflete na forma como nós nos dirigimos para as pessoas, na forma como nós falamos, na forma como nós agimos diante das pessoas. E esse é o sentimento de humildade mais simples e mais prático que nós precisamos treinar na nossa vida, no nosso cotidiano. Porque na verdade a gente pensa que humildade, toda vez que a gente cita essa virtude, de imediato surge para nós a imagem, ou surgem as imagens daqueles homens virtuosos que viveram entre nós. Aí falamos de Chico Xavier, de Madre Teresa, de Irmã Dulce e tantas outras personagens pelo mundo afora. Então a gente pensa que humildade eu queria ser humilde como ele era. Se ele é humilde daquele jeito, ou se ela era humilde daquele jeito, significa que a vida, nas suas tantas experiências, fez com que eles aprendessem a viver daquela forma. Se nós ainda temos essa dificuldade, é porque nós temos ainda um longo caminho para percorrer. Mas certamente esse caminho vai ser percorrido. Mas nós podemos acelerar através do nosso entendimento e através do exercício constante dessa virtude. Do contrário, a gente vai continuar enraizado nesse sentimento de orgulho. E pelo fato de nós vivermos ainda essa competitividade, esse constrangimento, essa esperteza, essa malandragem que existe no mundo hoje, nós aprendemos também a nos defender. Então, na verdade, o que nós aprendemos? Que se por acaso alguém te trata com orgulho, a gente alimenta cada vez mais o nosso orgulho para podermos nos defender dentro da mesma moeda. Se ele me ofende de uma forma, eu retribuo da mesma forma. Só que, na verdade, a gente começa a ter uma compreensão cada vez maior daquela ideia do dar a outra face. Se alguém me trata com orgulho, porque ele se acha importante, eu trato com humildade porque eu reconheço exatamente as suas limitações. Eu não preciso também me fazer orgulhoso, sabendo que eu não sou de fato isso. Nós sabemos exatamente a fragilidade da nossa vida, nós sabemos a fragilidade das coisas que existem à nossa volta. Aquilo que se encontra nas nossas mãos hoje, amanhã pode desaparecer. Então, na verdade, nós sabemos que nós somos, na verdade, usufrutuários daquilo que o mundo oferece para nós, daquilo que Deus oferece para nós. Se nós soubermos lidar bem com isso que nos foi oferecido, com esse patrimônio que nos foi oferecido, nós vamos ter uma vida muito tranquila. Agora, quanto mais nós nos apegarmos a ela para poder enaltecer cada vez mais o nosso ego, a nossa vaidade, maior será a nossa dificuldade. Então, a maior simplicidade, a maior humildade é nós nos vermos igualmente, independente da condição. Eu vou olhar para aquele que se encontra numa condição inferior à minha. Quando eu falo condição inferior, significa aquele que se encontra mais doente do que eu, é aquele que tem uma condição social mais difícil que a minha, é aquele que tem uma relação afetiva, uma relação familiar mais tumultuada do que a minha. Em todas essas condições eu vou perceber que eu posso, a gente sempre diz isso muitas vezes, né? Eu posso me considerar feliz porque, apesar de todos os problemas, sei que tem gente que passa por problemas piores do que os meus. Então nós podemos ver essas pessoas como inferiores nessa condição existencial que elas estão hoje. Não na sua condição espiritual, na sua realidade espiritual. Da mesma forma que nós olhamos, muitas vezes, usando essa analogia do mundo material, nós olhamos para cima e vemos pessoas melhores do que nós. Em condições melhores do que nós. Pessoas que têm mais saúde do que nós, pessoas que têm ali um padrão de vida melhor do que o nosso, têm ali uma relação mais harmônica do que a nossa. Então, na verdade, nós estamos olhando condições. Nós não estamos olhando as pessoas como de fato elas são. A partir do momento quando nós, mais uma vez, transcendermos aquilo que o mundo físico mostra, nós seremos humildes sempre. Humildes para valorizar as conquistas que aqueles espíritos alcançaram no conforto que eles têm, seja qual for o tipo de conforto,
E vou também perceber, com essa humildade, aquelas pessoas que se encontram numa condição inferior a mim. Então, mesmo que aquele que se torne arrogante, aquele que se torne orgulhoso, a nossa humildade permite que nós observemos exatamente a cegueira que ele mesmo viva. E que se eu tentar me equiparar a ele para mostrar que ele não é tão bom assim, eu acabo, na verdade, me rebaixando tanto quanto ele. Então lembra que essa não é uma humildade arrogante. Na verdade, é uma humildade verdadeira. Para nós nos olharmos como de fato somos. Ah, porque eu tenho mais do que você. Tá bom, parabéns. Continuamos sendo iguais, mesmo assim. Então é importante a gente reeducar também, até mesmo, não somente as nossas ações. É importante nós reeducarmos as nossas reações também. Porque nós percebemos que o nosso mundo hoje, ele acaba sempre, através dos estímulos que ele vai oferecendo, ele estimula em nós reações instintivas para defender aquela nossa forma de pensar. Eu ouvi certa vez, numa pequena orientação de um espírito, que ele falava assim: todas as vezes que as pessoas estão discutindo, é para que cada uma defenda a sua verdade. Só que se você tem certeza da sua verdade, você está discutindo por quê? Quem discute é aquele que é inseguro, é aquele que não tem convicção. Então, para que ele tenha certeza, ele é obrigado a convencer o outro de que ele está certo. E a mesma coisa acontece com a humildade. Se eu alimento a humildade dentro de mim, eu estou discutindo com os outros por quê? Se ele se coloca como orgulhoso e eu sei que ele não é aquilo que ele está querendo mostrar, ele pode ter as suas posses, mas se ele tem aquelas condições nessa existência atual, é porque ele recebeu recursos para poder desenvolver um projeto pessoal de evolução. Se ele não está fazendo bom uso daquilo lá, o problema é dele. Se ele quer se sentir mais importante, mais poderoso, isso é um problema dele, porque depois só se desilude quem se ilude, já ensinou Emmanuel. Então, na verdade, a gente tem que pensar sempre assim. Se nós somos seguros das nossas convicções, e nós temos que fortalecer isso cada vez mais, nós não temos necessidade de nos defendermos diante de ninguém. A não ser defendermos os nossos direitos justos, aí sim, porque na verdade nós estamos agindo com justiça, mas não é uma justiça dos homens. Porque a justiça dos homens, nós sabemos, muitas vezes elas são legais, mas elas não são morais. Mas a justiça de Deus, quando nós aprendemos a compreendê-la, dentro das leis naturais, daquilo tudo, Kardec foi muito, muito cuidadoso quando ele destrinchou esses itens dessa lei natural, lá no Livro dos Espíritos, quando ele falava sobre a lei de igualdade, lei do progresso, lei de destruição. Quando a gente começa a analisar claramente, assim, com mais profundidade, o que Kardec exatamente queria abordar através dessas leis naturais, na verdade ele desenvolvia em nós cada vez mais esse entendimento. E, consequentemente, entendendo exatamente o significado dessas leis, nós entendemos também a forma como ela age. É daí que começa a desenvolver em nós esse senso real de justiça. Então nós temos direito de defendermos aquilo que faz parte dessa justiça superior, não da justiça terrena. Só para a gente poder fazer mais uma colocação em termos nessa questão da justiça, basta a gente lembrar, por exemplo, nós vemos hoje as greves que acontecem. Greve é um direito constitucional, mas aquele que faz a greve prejudica aquele que precisa. E isso é justo perante essa lei de igualdade? Nós já pensamos, não é. Mas se nós não fizermos isso, a gente não recebe aquilo que precisa. Então a gente vai percebendo que para poder resolver uma desigualdade, uma injustiça, a gente cria uma outra forma de praticar a injustiça. Hoje pela manhã, entre 6 e 7 horas da manhã, para quem não lê os telejornais, os aeroportos de quase o Brasil todo, de quase todo o Brasil, os aeroviários e tripulantes e tudo mais, fizeram uma paralisação de 1 hora, das 6 às 7 da manhã. Para poder reivindicar ali os direitos de aumento de salário. Ótimo.
Aí você olha para a fila de passageiros que têm seus compromissos, pessoas que têm as suas necessidades, esperando que o outro reivindique o seu direito em detrimento do direito dos outros. De que forma que isso vai ser resolvido? Claro que não é de uma hora para outra, nós vamos ter que sofrer ainda bastante para encontrar o ponto de equilíbrio. Mas a gente percebe o quê? Que é esse senso de justiça que nós temos hoje que se encontra distorcido. Mas a partir do momento em que nós começamos a ver as leis naturais, a entender essas leis naturais e entender o sentido da nossa própria existência, nós mudamos o nosso comportamento, a nossa conduta. Vocês percebem assim que nós estamos pegando todo o conteúdo doutrinário que o Espiritismo nos oferece e começamos a aplicar no dia a dia. É como se nós pegássemos uma grande lupa que representa o Espiritismo e começássemos a olhar o mundo na sua realidade. Não aquele espiritismo de biblioteca, não aquele espiritismo de sala de aula, mas aquele espiritismo da vida prática, do nosso dia a dia. Vamos lá, continuando. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Só retomando esse raciocínio aqui, que eu não sei onde eu parei. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa dos seus méritos, e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhe eram devidas, e por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? Aí a gente lembra daquela passagem, né? Se você tirar o corpo do rico e o corpo do pobre que está enterrado, os dois vão estar na mesma condição. Não tem privilégios. Isso é uma prova real daquilo que de fato nós estamos aprendendo. O Criador fez duas espécies de homens. Tudo quanto Deus fez é sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. E continua. Ó rico, enquanto dormes em teus aposentos suntuosos, ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria? O desgraçado faminto não é teu igual? Bem sei que o teu orgulho se revolta com essas palavras. Concordarás em lhe dar uma esmola, nunca, porém, em lhe apertar fraternalmente a mão. Que, exclamarás, eu, nascido de sangue nobre, um dos grandes da terra, ser igual a esse miserável estropiado? Vã utopia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não são nada iguais, mas se vos despirdes a ambos, qual a diferença que então haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferenças entre o sangue do pobre, do nobre e do plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te diz que também não foste miserável como ele, que não pediste esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo que hoje desprezas? As riquezas são, por acaso, eternas? Não acabam com o corpo, invólucro perecível do espírito? Ó, debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação do outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que os outros, que os teus títulos não te preservarão dela, que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora. E se ainda te sepultas no teu orgulho, ó, então eu te lamento, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que fostes antes de serdes nobres e poderosos, talvez mais humildes que o último dos vossos servos. Curvai, portanto, vossas frontes altivas, que Deus as pode rebaixar, no momento mesmo em que as elevais mais alto.
Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência, e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada a modificam. Ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe e teus filhos sofrem, estão com frio, têm fome. Vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti, como és nobre, santa e grande aos olhos de Deus. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. Aqui nesse trecho me fez lembrar, quando fala dessa mãe, que tem que se humilhar para poder pedir um pedaço de pão, mostra que muitos espíritos que alcançam principalmente essa condição de elevação espiritual, relatam vivências em que tiveram que aprender a viver separadamente das conquistas materiais. Não que são espíritos superiores, mas são espíritos que elevaram de uma forma muito significativa os seus valores em virtude do tipo de existência que tiveram. Então, depois que o espírito se liberta e ele percebe que o sofrimento acabou, ele então olha para trás e começa a fazer uma análise daquilo que ele viveu, não apenas em termos de experiência, mas da forma como viveu. Porque quantas vezes nós encontramos aqueles espíritos que desencarnaram depois de um sofrimento e desencarnaram extremamente revoltados, porque não aceitaram aquilo, achavam que não era justo. Mas aí então, depois de um certo tempo, se dão conta que desperdiçaram uma rica oportunidade. Mas aqueles que conseguiram viver de fato, de uma forma simples, de uma forma humilde, chegam no mundo espiritual e perceberam que, acabando o sofrimento, levaram exatamente o valor que cultivaram. Bom dia, pessoal que chegou. Esse valor que é o mais nobre. E nós temos que aprender isso. E por que nós não o fazemos? De aceitarmos as nossas vidas, por exemplo, diante das dificuldades e tudo mais. Nós não fazemos isso porque, na verdade, nós não conseguimos ainda alimentar essa nossa convicção de que o mundo espiritual é uma realidade. Para nós, o mundo espiritual é uma crença. Se ele é uma crença, eu até acredito, mas eu tenho que garantir aquilo que eu preciso agora. Se fosse uma convicção, eu viveria agora para ter certeza que eu vou encontrar aquilo que me espera. Então é o que falta para nós, desenvolver esse sentido de convicção de tudo isso que é passado para nós. Se por acaso isso se tornar para mim uma crença, uma ideia sólida e cristalizada, com essa mesma convicção que eu falei para vocês, nós vamos tratar as pessoas de um modo completamente diferente. Para que eu vou xingar uma pessoa que eu mal conheço? Para que eu vou ofendê-la, vou humilhá-la, se eu sei que eu sou um espírito que vou me deparar com a minha realidade? Eu sou aquele espírito que depois vou me colocar em frente ao tribunal da minha própria consciência, e essas palavras de humilhação, de ofensa, elas vão ficar ecoando na minha cabeça durante muito tempo. Muitas vezes espíritos que ficam durante séculos carregando esses fantasmas, que na verdade são fantasmas de si mesmos. Então, quando nós tivermos essa convicção, antes de falar alguma coisa, antes de agir, antes de pensar alguma coisa, eu vou ficar preocupado com a repercussão que isso vai trazer contra mim. Porque inicialmente a gente não faz por medo, é uma questão de adestramento. O adestramento, a gente lembra sempre, se você não fizer, você é punido, se você fizer, você ganha biscoitinho. Quando nós temos ali depois a sabedoria, nós fazemos porque é certo e não fazemos porque é errado. Então, por enquanto, a gente está nessa fase de adestramento, começando a desenvolver um pouco esse sentido da sabedoria. Então, se nós tivermos essa real convicção
do mundo espiritual, nós mudaremos radicalmente uma série de ações nossas. Quando eu paro, vejo uma propaganda na televisão, na internet, passo em frente a uma loja e fico lamentando na vitrine porque eu não tenho aquilo. Como eu queria ter aquele aparelho e não esse que eu tenho. Aí eu vou pensar, no momento em que eu for para o mundo espiritual, isso vai ficar para trás e vai se tornar uma inutilidade. Então essa minha frustração é completamente injusta. Porque enquanto eu tento alimentar um capricho, as minhas obrigações morais me levariam para fora desse shopping, não para dentro dele. Então a gente vê assim quanto falta para ampliar cada vez mais o nosso esclarecimento. Mas é através dessa visão para o mundo real que a gente vai entender o porquê das desigualdades. Porque muitas vezes aquele que sofre hoje essas humilhações foram aqueles arrogantes do passado. E de repente hoje nós nos vemos muitas vezes não como um grande arrogante, mas como um pequeno arrogante. E o antídoto para a arrogância nada mais é do que a humilhação. Então, se nós podemos evitar isso, tendo uma vida correta, uma vida equilibrada, dentro desses valores, dessas virtudes que nós estamos desenvolvendo, nós não teremos preocupação nenhuma com o futuro. Continuando aqui para nós. Lacordaire falou um pouquinho sobre a questão da mãe, né? Vamos agora aqui para a questão, um outro exemplo. E tu, que és moça, pobre filha devotada ao trabalho, entregue às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teus olhos se voltem, piedosos e serenos, para Deus. Às aves do céu Ele dá o alimento. Confia nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres mundanos, que te faz bater o coração, querias também enfeitar de flores a fronte e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias, como as mulheres que vê passar, estouvadas e alegres, ser rica também. Ó, cala-te, filha, se soubesses quantas lágrimas e dores sem contas se ocultam sobre esses vestidos bordados, quantos suspiros se asfixiam sob o ruído dessa orquestra feliz, preferirias o teu humilde retiro e tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo da guarda volte para ele, escondendo o rosto sobre as asas brancas, e te deixe com os teus remorsos, sem guia, sem apoio, nesse mundo em que estarias perdida, esperando a punição no outro. E todos vós, que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. Isso é caridade, mas é também humildade. Se suportais calúnias, curvai a fronte pura. Deus não pôde vos recompensar? Suportar corajosamente as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e todo-poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as tuas leis, que eles esquecem? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo que maculam tua casa, esse recinto de orações? E, quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, se não o renegaríeis de novo como outrora? Se não o acusasseis de blasfemo por vir abater o orgulho dos fariseus modernos? Talvez mesmo se não o faríeis seguir de novo o caminho do Gólgota. Isso aqui, essa chamada que nós recebemos aqui agora, essa chamada de atenção, ela fala exatamente isso, que muitas vezes nós pedimos, né, bem que eu queria. Pensar, por exemplo, né, para nós que somos espíritas, seria até assim uma prova bastante irônica, se nós ganhássemos na loteria. Quando a gente não ganha, a gente fala assim, bom, se eu ganhar, metade vai para a caridade, a outra metade eu vou tentar dividir, vou administrar, vou ajudar minha família, até a hora que ganha. Porque aí então a gente começa a ser alimentado por aquela corrupção de querer acumular cada vez mais, né? aquele verme que acaba fazendo com que nós queiramos acumular cada vez mais.
Então, na verdade, a gente percebe o seguinte, que diante das dificuldades que nós enfrentamos, eu não falo necessariamente de pobreza, eu falo assim de dificuldades do nosso dia a dia, dificuldades das lutas do cotidiano. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer conta, tem que pagar conta, tem que se preocupar com o fim do mês, isso é algo natural para todos nós. Se nós não tivéssemos essa preocupação em manter a nossa mente ocupada para valorizar aquilo que nós conquistamos, como seria a nossa rotina, como seria a nossa vida? Quais seriam as futilidades que nós alimentaríamos? Imaginar, por exemplo, que nós temos um recurso enorme e eu posso escolher para onde eu vou viajar. Posso escolher o que eu vou comprar. Nós já percebemos que os recursos fazem com que eu escolha aquilo que eu quero, aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu acho mais interessante. E é muito natural que seja assim. Afinal de contas, diante das dificuldades que nós temos, se nós temos um conforto desse, nós vamos querer usufruir. Só que, na verdade, nós vamos nos afundar cada vez mais. Porque nós não vamos fazer com que esse recurso traga para nós uma segurança e um conforto para que a gente continue crescendo. A gente vai se afundar dentro desse recurso, se esquecendo completamente das nossas reais necessidades. Continuando. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres entregaram o seu ouro para a fabricação de um ídolo que abandonaram. Homens civilizados, fazei entretanto como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina, vos deu o exemplo de todas as virtudes, mas abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade, para uns terrível e sanguinário, para outros de indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada qual apropria aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que Ele vos envia tantas provas. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente da sua clemência, que o enviado celeste vos encontre reunidos numa grande família, que os vossos corações, brandos e humildes, sejam dignos de receber a palavra divina que Ele vos trará. Que o eleito não encontre em seu caminho senão as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade. E então, o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para purificar e renovar as vossas sociedades civilizadas, ricas em conhecimentos, e não obstante tão pobre de bons sentimentos, nada mais nos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então nós todos, que trabalhamos para o cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor por sua inesgotável bondade e para o glorificar por todos os séculos. Assim seja. Então essa passagem, essa parte final aqui para nós, nos chama a atenção sobre essa questão do orgulho e da humildade. Porque a gente lembra sempre que o orgulho não é só um tipo de sentimento daquele que possui muito. O orgulho também é um sentimento daquele que possui pouco. E é daí
por causa desse orgulho, nasce então a inveja, nasce a revolta, nasce a insatisfação consigo mesmo. Então a humildade é um sentimento que, como a gente sempre lembra que a prova da riqueza é sempre uma prova das mais difíceis, daí então, entre aqueles que possuem muito, ou aqueles que têm uma vida que tem propriedades, que têm posses, que não são milionários não. A gente lembra, nós falamos sempre de pessoas comuns. Os humildes são os mais raros. E provavelmente nós seríamos um desses orgulhosos, exatamente porque nós também não saberíamos lidar com esse conforto todo. Então a humildade, ela se desenvolve exatamente por essa necessidade, por essa dificuldade que nós vamos enfrentando. Pode ser por dois pontos, Mia. Pode ser por causa daqueles que tinham muito e tiveram a necessidade de passar por uma experiência de terem pouco, e aí trazem aquele sentimento de altivez que acaba naturalmente gerando orgulho, de ser aquele pobre orgulhoso. Mas muitas vezes é a forma como a pessoa é tratada. Como eu falei para vocês, a gente acaba desenvolvendo muitos dos comportamentos que nós temos, não por uma questão de iniciativa, mas por uma questão de reação. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma vida simples e sou constantemente humilhado por aqueles que têm mais, se eu não tiver equilíbrio, isso vai gerar em mim uma revolta e vai fazer nascer aquele orgulho de eu querer também ter para poder jogar na cara das pessoas. Então a gente tem que pensar se os sentimentos que nós temos, todos eles, daquilo que existe de pior principalmente, dos sentimentos mais inferiores, se eles são motivados pelas nossas ações ou pelas nossas reações. Se for pelas nossas reações, a gente precisa manter o equilíbrio para lidar com essas diferenças. Se for pelas nossas ações é mais grave, porque é algo que pertence a nós. Então temos sempre que avaliar isso. Conversando com todos, nós vamos encontrar ricos orgulhosos, pessoas comuns orgulhosas, pessoas pobres orgulhosas. Vamos encontrar pessoas ricas, humildes e simples, pessoas comuns, humildes e simples, e pessoas pobres, humildes e simples. Então o que nós temos que lembrar mais uma vez é observar a luz que brilha dentro de cada pessoa. A luz que brilha dentro de nós. Porque assim nós vamos perceber pelos valores que aquela pessoa tem, com qual intensidade aquela luz brilha. E observando através do autoconhecimento os valores que eu tenho, saber exatamente a intensidade da luz que brilha dentro de mim. Como Jesus disse, deixai brilhar a vossa luz, essa luz só vai brilhar se nós realmente conseguirmos quebrar essa barreira do orgulho, principalmente. Então, exercitemos isso. Quando vocês saírem na rua, quando vocês forem para os seus compromissos, para as suas relações sociais, familiares, não vejam pessoas, não vejam o que elas estão vestindo, não vejam os objetos que elas estão portando, observem apenas a luz. E aí nós vamos ver apenas luzes, e vemos que alguma luz que estiver mais fraca vai precisar de ajuda. E outra luz que acredita que é muito forte, na verdade ela está se obscurecendo cada vez mais. Então é através desse exercício de transcendência do mundo físico que a gente vai conseguir encontrar essa realidade espiritual. E isso tem que virar um condicionamento para nós. Observemos sempre luzes andando para cá, luzes no shopping, luzes na rua, luzes no banco, luzes na praia. São luzes. Elas só não se dão conta disso, mas de fato o são. E se nós somos e temos consciência disso, já temos um modo diferente de nos comportarmos. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso bate-papo de hoje. Fechamos então esse texto, o número 11. O próximo que nós vamos estudar na semana que vem vai ser o texto número 12, uma psicografia de Adolfo, bispo de Agé. A gente vai tratar desse assunto. E só já adiantando, na semana que vem eu tenho um compromisso, eu não sei ainda qual dia. E aí então vai ser um dia em que nós não teremos estudos. Então assim que eu tiver uma definição, eu já aviso para vocês e posto também lá no nosso grupo no Facebook. Tá? Então já deixo de sobreaviso que vai ter um dia que eu não vou poder estar aqui com vocês. Tá? Mas
com calma a gente vai depois ajeitando. A gente repõe no fim de semana, tá bom? Pode deixar. Todo mundo acordando bem cedo no fim de semana. No domingão, 9 horas da manhã, todo mundo aqui. Aí vocês vêm e me avisam como